A hipótese documental colapsou? Caiu em desuso? O que aconteceu com ela? É comum ouvir isso pela internet. Contudo, muita gente não consegue explicar ou demonstrar qual é a base ou o fundamento para tais afirmações. Isso levanta as seguintes questões. Qual é o significado de colapsar? A hipótese documental não é mais aceita? O que exatamente fez a hipótese documental colapsar? Qual hipótese documental efetivamente colapsou? Provavelmente a opinião que corrobora o suposto colapso da hipótese documental tem como uma das fontes um artigo da Wikipédia sobre ela. Em um determinado ponto, o artigo diz que a hipótese colapsou e cita alguns estudos e fontes para apoiar a afirmação. Assim, fui atrás desses materiais. Adicionalmente, fui atrás de outros materiais que pudessem indicar o colapso da hipótese. E mais, pesquisei em grandes bases de metadados sobre pesquisas científicas, tais como a Scopus, pelos termos hipótese documental, tanto no título, no resumo e nas palavras-chave, para ver a quantidade de estudos que poderiam estar sendo produzidos em nome da hipótese. Os resultados acabaram sendo desanimadores para os proponentes do colapso e agora vou mostrar o porquê. Os proponentes do colapso. Para analisar em conjunto um grande volume de dados, a humanidade criou uma área de estudos só para isso, a qual costumamos chamar de ciência de dados. Com o advento do surgimento dos algoritmos generativos, a partir de descoberta de codificadores e decodificadores, demos um salto enorme rumo à economia de tempo humana para a obtenção de conhecimento. Assim, usei uma nova ferramenta do Google, intitulada Notebook LM, para analisar e obter informações sobre os materiais acadêmicos que criticam a hipótese documental. Com ela, é possível incluir textos em diversos formatos em um espaço virtual dedicado e, a partir disso, fazer perguntas sobre esse conjunto de materiais. Dessa forma, após incluir os materiais indicados no artigo da Wikipédia, juntamente com outros que pesquisei de forma avulsa e que constarão da descrição desse vídeo como bibliografia pesquisada, fiz as seguintes perguntas e obtive as seguintes respostas. Resuma o material. O material discute a hipótese documentária, que postula que o Pentateuco foi composto pela fusão de seções e subseções derivadas de 4 documentos de origem independentes: J, E, P e D. Essa teoria dominou a erudição bíblica, mas foi contestada por alguns estudiosos. Alguns estudiosos argumentam que a hipótese documentária é inadequada e deve ser substituída por pesquisas metódicas sobre o crescimento literário de temas individuais e sua combinação final. Eles questionam a existência de fontes contínuas como J e E e argumentam que o Pentateuco é composto por uma série de complexos de tradição desenvolvidos de forma independente que só se tornaram parte do todo Pentateuco maior nos estágios finais de sua composição. Esses estudiosos se concentram em analisar o crescimento literário de temas individuais e sua combinação final, em vez de tentar isolar fontes distintas. Outros estudiosos mantêm a validade da hipótese documentária, argumentando que as características literárias do Pentateuco são mais bem explicadas pela existência de fontes distintas que foram posteriormente combinadas. Eles reconhecem que J e E podem ser difíceis de separar em alguns casos, mas argumentam que ainda são fontes distintas, que podem ser identificadas com base em seu estilo, vocabulário e perspectiva teológica. O material também discute a natureza da fonte P, com alguns estudiosos argumentando que é um documento independente e outros argumentando que é uma camada redacional. Aqueles que veem P como um documento independente apontam para sua coerência interna e características linguísticas distintas. Aqueles que veem P como uma camada redacional
argumentam que está intimamente entrelaçada com as outras fontes e que seu estilo e vocabulário podem ser explicados como uma resposta às outras fontes. Finalmente, o material reconhece que a hipótese documentária não é uma teoria perfeita e que ainda há muito debate sobre os detalhes da composição do Pentateuco. No entanto, argumenta que ainda é a melhor explicação para as características literárias do Pentateuco e que fornece uma estrutura útil para entender o desenvolvimento da tradição bíblica. Quais são as principais críticas à hipótese documentária? Dúvidas sobre a existência de fontes contínuas. Uma crítica importante à hipótese documentária é a contestação da existência de fontes contínuas, nomeadamente a fonte javista, J. Alguns estudiosos argumentam que as inconsistências, duplicações e descontinuidades narrativas dentro dos textos atribuídos a J sugerem que não se trata de um documento único e coerente. Eles propõem que o que é considerado J pode ser, na verdade, uma coleção de narrativas proto-javistas independentes que foram posteriormente reunidas. Essa visão sugere que o Pentateuco foi formado através da compilação de unidades textuais menores, e não pela combinação de grandes fontes contínuas. ênfase excessiva nos nomes divinos. Outra crítica reside na ênfase excessiva atribuída à variação dos nomes divinos como indicador de diferentes fontes, enquanto a hipótese documentária se apoia fortemente na alternância entre Javé e Elohim para distinguir as fontes J e E. Os críticos argumentam que essa distinção é simplista e não considera outros fatores que podem ter influenciado a escolha dos nomes divinos. Dificuldades na identificação estilística e temática. A identificação das diferentes fontes com base em estilo e temas também é questionada. Os críticos argumentam que a linguagem, o estilo e os temas não são indicadores infalíveis de autoria e que as características atribuídas a cada fonte podem refletir variações estilísticas dentro de uma mesma fonte ou influências posteriores. A atribuição de textos à fonte E, por exemplo, tem sido particularmente problemática devido à sua suposta inconsistência temática e estilística. Datação e interdependência das fontes. A datação das fontes e a relação de dependência entre elas também são alvos de crítica. A hipótese documentária tradicionalmente atribui datas e uma ordem cronológica específica às fontes. No entanto, os críticos argumentam que essa cronologia é baseada em pressupostos questionáveis sobre a evolução da religião israelita e que a datação precisa das fontes é difícil de determinar com base apenas em evidências textuais. A relação entre as fontes também é debatida, com alguns estudiosos defendendo que as fontes posteriores, como P, dependem literariamente das anteriores, enquanto outros argumentam que as fontes se desenvolveram paralelamente e foram combinadas posteriormente. Importância da crítica literária. Críticos mais recentes, embora reconhecendo a importância da análise literária, enfatizam a necessidade de ir além da mera identificação de fontes e se concentrar na unidade e coerência do texto final do Pentateuco. Eles argumentam que a busca por fontes pode obscurecer a mensagem teológica e literária do texto como um todo. Em suma, as principais críticas à hipótese documentária questionam a validade da divisão do Pentateuco em 4 fontes distintas e argumentam que essa abordagem é simplista e não leva em consideração a complexidade da formação do texto bíblico. É possível dizer que a hipótese documental colapsou? Embora a hipótese documentária tenha sido influente, seria impreciso afirmar que ela colapsou completamente. Como Conrad Schmid observa, alegar que a hipótese foi totalmente abandonada pelos estudiosos europeus em favor de uma abordagem fragmentária é uma simplificação. Schmid argumenta que a situação é mais complexa, com estudiosos buscando entender a composição do Pentateuco nos termos mais apropriados, reconhecendo as fraquezas da hipótese documentária,
mas não necessariamente a rejeitando por completo. É crucial reconhecer a distinção entre o que Schmid chama de hipótese documental e fragmentária. A hipótese documentária tradicional postula a existência de fontes contínuas e independentes que foram posteriormente combinadas para formar o Pentateuco. A hipótese fragmentária, por outro lado, argumenta que o Pentateuco foi formado pela compilação de fragmentos textuais menores e independentes, sem a necessidade de fontes contínuas. Schmid argumenta que a dicotomia entre essas duas hipóteses é simplista. Ele cita vários estudiosos europeus contemporâneos que, embora não necessariamente subscrevam a hipótese documentária em sua forma clássica, ainda trabalham com a ideia de múltiplos documentos na formação do Pentateuco. A persistência da hipótese documentária, mesmo em meio a críticas e reformulações, destaca sua importância histórica e influência duradoura no estudo do Pentateuco. Algum dos estudos critica a obra de Richard Elliott Friedman, intitulada Who Wrote the Bible? As fontes fornecidas não mencionam nenhum estudo que critique especificamente a obra de Richard Elliott Friedman, Who Wrote the Bible? É importante notar que a ausência de informação nas fontes disponíveis não significa que tais críticas não existam. A obra de Friedman, Who Wrote the Bible?, publicada em 1987, propõe uma análise da autoria do Pentateuco baseada na hipótese documental. A hipótese documental, um modelo de crítica literária que argumenta que a Torá, ou Pentateuco, é derivada da combinação de 4 fontes originais, tem sido objeto de debate e revisão por estudiosos. Vale ressaltar que a questão da autoria e datação dos textos bíblicos, incluindo o Pentateuco, é complexa e gera diversas interpretações. Alguns estudiosos argumentam que a datação proposta por Friedman para a fonte sacerdotal durante o reinado de Ezequias é muito precoce. Eles apontam para possíveis influências posteriores na composição de P, sugerindo uma datação posterior ao exílio. É fundamental lembrar que a análise da autoria e datação de textos antigos, como os bíblicos, é um processo em constante desenvolvimento, sujeito a diferentes perspectivas e métodos de pesquisa. A ausência de menção direta a críticas à obra de Friedman nas fontes fornecidas não invalida a importância de sua contribuição para o debate sobre a composição do Pentateuco. Aí, um dos autores dos materiais, chamado Humberto Cassuto, produziu uma obra na qual ele defende que o Pentateuco fora escrito por um só autor. Então, fiz as seguintes perguntas. Quais são os argumentos de Humberto Cassuto em favor de um texto unitário do Pentateuco, ou seja, de um só autor? As fontes fornecidas não detalham os argumentos específicos de Humberto Cassuto em favor de um texto unitário do Pentateuco escrito por um único autor. As fontes mencionam que Cassuto era um crítico da hipótese documental e defendia a unidade literária da Torá. Embora não apresentem os argumentos de Cassuto em detalhes, as fontes fornecem informações relevantes sobre o contexto de sua crítica à hipótese documental e seu trabalho como comentarista bíblico. ênfase na crítica textual e não na crítica de fontes. Cassuto utiliza métodos de crítica textual para explicar as inconsistências no texto, como a questão dos ismaelitas midianitas na história de José, atribuindo-as a glosas marginais que teriam sido incorporadas ao texto principal por erro de escribas. Compromisso com a integridade artística e espiritual da Torá. Cassuto busca defender a unidade literária e artística do Pentateuco, realçando sua significância espiritual, em oposição à visão fragmentada proposta pela hipótese documental. Abordagem pedagógica e acessível. Cassuto, em seus trabalhos, como The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch, adota uma linguagem clara e acessível, utilizando exemplos e parábolas para tornar complexas teorias bíblicas compreensíveis para um público mais amplo. Importância de seus comentários bíblicos.
Os comentários de Cassuto sobre o Pentateuco são reconhecidos por sua originalidade e erudição, oferecendo novas perspectivas e interpretações que iluminam a compreensão das Escrituras. Em resumo, as fontes fornecidas não fornecem os argumentos específicos de Cassuto a favor de um único autor do Pentateuco. No entanto, elas posicionam Cassuto como um crítico da hipótese documental e defensor da unidade literária da Torá, destacando sua ênfase na crítica textual, seu compromisso com a integridade artística e espiritual do texto e a importância de seus comentários bíblicos. Para uma análise mais aprofundada dos argumentos de Cassuto, seria necessário consultar diretamente suas obras, como The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch e La Question de la Gênese, mencionada na fonte. Humberto Cassuto explica os motivos das histórias contadas mais de uma vez na Torá, os chamados doublets. Humberto Cassuto não oferece uma explicação específica para as repetições de histórias na Torá, os doublets, nas fontes fornecidas. Contudo, Cassuto aborda a questão das incongruências e repetições no texto bíblico de maneira mais ampla. Ele argumenta que a Torá, em vez de rejeitar diferentes tradições existentes sobre um mesmo tema, opta por incorporar ambas as versões em seu texto. Isso permite ao leitor escolher a versão que preferir ou encontrar uma forma de harmonizá-las. Cassuto cita o exemplo das esposas de Esaú, que aparecem com nomes diferentes em diferentes partes da Torá. Ele argumenta que essa aparente contradição reflete a existência de duas tradições divergentes entre os israelitas sobre a identidade das esposas de Esaú. Em vez de atribuir essas incongruências a diferentes autores ou fontes, como defende a hipótese documental, Cassuto argumenta que elas refletem a decisão consciente do autor da Torá de preservar diferentes vertentes da tradição. Vale ressaltar que essa abordagem se alinha com a crítica de Cassuto à hipótese documental e sua defesa da unidade literária da Torá. Ele argumenta que a Torá, embora composta por uma variedade de materiais, possui uma unidade subjacente que reflete a intenção de um único autor. A quem Humberto Cassuto atribui a autoria da Torá? Humberto Cassuto atribui a autoria da Torá a Moisés. Apesar de não mencionado diretamente nos trechos fornecidos, a recusa de Cassuto em atribuir as inconsistências da Torá a múltiplos autores, como a hipótese documental propõe, sugere sua crença na autoria mosaica. Ele argumenta que a Torá, apesar de conter material de várias fontes, possui uma unidade subjacente que reflete a intenção de um único autor. Cassuto critica a atribuição de textos e contradições a diferentes autores como uma tentativa de remover elementos indesejáveis da narrativa, em vez de analisar a obra como uma composição completa. Uma observação. Aqui o modelo de linguagem cometeu o que chamamos de alucinação, pois criou uma informação que não existia no material. Cassuto não diz que Moisés escreveu a Torá. Verificações adicionais. Em adição ao que já foi demonstrado, eu também acessei duas bases de metadados de pesquisas científicas, a Web of Science e a Scopus. Em ambas, procurei no título, resumo e palavras-chave o termo Documentary Hypothesis. Os resultados, apesar de trazerem poucos documentos, sendo 21 na Web of Science e 40 na base Scopus, mostram uma tendência de produção científica em ascensão. Não sei se esses estudos criticam ou apoiam a hipótese, mas o que é fato é que eles continuam a ser produzidos. Por aí, fica difícil dizer que a hipótese documental colapsou se ainda tem gente falando sobre ela. Concordam? Em segundo lugar, os vídeos aqui do canal não versam especificamente sobre a hipótese documental de Graff e Wellhausen. Nossos vídeos se baseiam no material do pesquisador Richard Elliott Friedman, intitulado Who Wrote the Bible?
Curiosamente, fui pesquisar na base da Scopus quais materiais citavam esse livro. Encontrei 275 trabalhos acadêmicos, entre artigos, livros e papers de conferências citando o mesmo. Absolutamente nenhum deles o criticava. Curioso, não? Ter 275 citações de bases documentadas, mais 1.094 segundo o Google Scholar, faz de qualquer trabalho algo bem relevante. Mas se ele aparenta ter essa relevância, porque não é criticado tal como os trabalhos de Karl Heinrich Graf e Julius Wellhausen? Confesso que não sei, mas se eu puder dar um palpite, eu diria que é pela dificuldade de se opor a esse pessoal da Universidade da Califórnia. Vejamos. Os críticos da hipótese alegam que é difícil separar a fonte J da fonte E. Friedman nos oferece uma excelente separação, mostrando que os dois têm temas, símbolos nacionais, região geográfica e estilos de escrita distintos. Inclusive, E ataca J sempre que pode. Ou seja, não se trata meramente de alegar que um chama Deus pelo tetragrama Yahvé e o outro o chama de Elohim. Em segundo lugar, acreditar que a linguagem, o estilo e os temas não são indicadores infalíveis de autoria e que as características atribuídas a cada fonte podem refletir variações estilísticas dentro de uma mesma fonte ou influências posteriores é acreditar em qualquer coisa. Por esse argumento, pode-se até alegar que o próprio Moisés escreveu não só o Pentateuco, mas também a História, Deuteronomista e demais livros não assinados. Basta alegar que ele mudou esporadicamente seu estilo, temas, convicções e que o que ele não poderia saber, ele previu por profecia. Ou seja, quem acredita nisso, acredita em tudo. Em terceiro, se a análise literária não é suficiente para estabelecer datação das fontes, deveríamos então ficar num limbo do conhecimento até que se escave a terra e se descubra algo pela arqueologia que nos diga quais as datas precisas desses documentos. Quanto tempo isso pode levar? Além disso, ciência é isso. A melhor explicação para o momento com base nas evidências disponíveis. E o modelo de datação do Friedman me parece bem coerente. Não destaquei isso no vídeo da fonte P, mas Friedman discorda de Graf e Wellhausen quanto à datação dessa fonte. Enquanto os dois colocam P no pós-exílio, Friedman o coloca no reinado de Ezequias. Consta do seu livro um capítulo chamado Um Erro Brilhante, onde o autor discute questões de arquitetura do tabernáculo, comumente citado por P, e mostra como ele chega à conclusão de que essa fonte não está falando do segundo templo de Jerusalém, reconstruído com a ajuda de Ciro, o Grande, mas sim que ele está falando no primeiro templo, onde as coisas do tabernáculo ainda existiam. Em quarto e último lugar, quanto ao argumento de que a busca por fontes pode obscurecer a mensagem teológica e literária do texto como um todo, só tenho uma coisa a dizer: foda-se! No mais, cabe também enfatizar alguns pontos aqui. Primeiro, há uma concordância quanto à fonte D. Não vi em nenhum desses materiais um consenso sobre a sua não existência. Segundo, absolutamente não há nenhum consenso a favor da autoria mosaica do Pentateuco. Nem mesmo Humberto Cassuto teve a coragem de defender claramente isso. Assim, a hipótese documental marcou definitivamente o abandono dessa tradição judaica. Terceiro, se você acha que a hipótese colapsou, defina o que é colapso, pois aparentemente ela continua sendo debatida e aprimorada mediante debates acadêmicos de alto nível. Se você espera consenso acadêmico aqui em torno desse assunto que mexe com paixões e crenças, vai se decepcionar com o conhecimento científico em geral, pois esse consenso é bem raro de acontecer, diria até impossível. Se você é adepto de alguma religião, lembre-se da quantidade delas em torno do globo. Lembre-se da quantidade de denominações religiosas só dentro do cristianismo. Isso acontece porque as pessoas discordam. E era isso que eu tinha para dizer por hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixem um like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Um grande abraço e até mais.